Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para auxiliar aí os professores de Escola Dominical dos Jovens a lecionarem suas lições em sala de aula. Hoje estaremos aqui gravando, comentando a lição 12, que tem como título Quanto Amo a Tua Palavra. Certo? Você que assiste aí os nossos vídeos, curta, comente, compartilhe, isso vai nos ajudar. Ajude-nos a vos ajudar, amém? Vamos aqui no primeiro tópico, no texto áureo, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O texto áureo se encontra no Salmo 119, verso 105, amém? Leia em sala de aula para que todos memorizem este salmo, esta palavra. Resumo da lição: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Amém? A meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Glória a Deus. Os objetivos, nós temos três, sempre são três objetivos que a lição nos estipula. O primeiro é mostrar o apego do salmista pela palavra de Deus. O segundo, compreender que a palavra ilumina o caminho dos justos. E terceiro, saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais. Amém? Leitura bíblica em classe. O texto é o livro dos Salmos, Salmo 119, dos versículos 97 a 109. Nós sabemos que o Salmo 119 ele tem 176 versos, Ele é muito grande mesmo, mas ele tem as suas divisões que nós vamos ver aí no decorrer da lição. Amém? Agora, na introdução, nesta lição, vamos estudar o Salmo 119. Veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? E aí nós já entramos aqui no primeiro tópico, que é o apego pela palavra de Deus. Nós temos dois subtópicos. Um, a estrutura do Salmo 119. O segundo, a meditação na palavra de Deus. Na palavra traz sabedoria e discernimento. O Salmo 119, ele é um louvor a Deus, É um louvor a Deus pela sua palavra. O salmista, ele tendo aqui, expressando o seu amor, a sua gratidão a Deus pela palavra que ele tem. E nós sabemos que nessa época o salmista, eles tinham somente a lei de Moisés aqui, Tinha somente a lei de Moisés. E ele agradece a Deus pela palavra porque ele compreende os benefícios que a palavra de Deus traz para a vida daqueles que seguem a palavra de Deus, daqueles que seguem a Deus. São benefícios que não se encontram em nenhum lugar, somente na palavra de Deus. E aí nós temos a estrutura do Salmo 119, Como eu falei, ele tem 176 versos, E ele tem suas divisões, ele é dividido em grupos de 8 versículos. Tem ali 8 versos, aí tem outra divisão, 8, E ele faz parte do 5º livro dos Salmos, lembrando aqui de novo, O Salmo ele é dividido em 5 livros, O livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros, E o Salmo 119 ele faz parte do 5º livro. E aí quando nós lemos em algumas Bíblias, tem algumas palavras antes dos textos, Tem uma palavra lá, e aí tem 8 versículos, outra palavrinha como título, Essas palavras que aparecem
é a letra inicial. É a letra inicial em hebraico daqueles 8 versículos, né? Daquelas estrofes. Então, por exemplo, suponhamos, né? Em português a gente não percebe isso. Mas tem, por exemplo, lá, talvez alfa, né? Aí o texto vai começar com a letra alfa, né? Que é a letra a primeira letra do alfabeto. Por exemplo, como um exemplo aqui, ok? E aí nós temos essa estrutura. Ele é bem grande, né? Se por um acaso você instruir e deve instruir os jovens a ler não só esse texto, né? Não só esse salmo, mas toda a Bíblia, instrua ele a ler por partes, né? Lê 8, né? Aí volta, relê, pesquisa, né? Para que possa entender. Não adianta a gente ler todo o salmo de uma vez só, achando que vai entender tudo, que vai absorver todas as informações, porque isso é muito difícil. E aí a gente precisa ler com calma. Nós temos aqui das letras que eu falei, por exemplo, tem Aleph, Bet, Gimel e até a letra Tal, né? Essas são todas letras em hebraico. Então o texto, aqueles 8 versículos, eles vão começar pela letra Aleph, por exemplo, a letra Bet, a letra Gimel, a letra Tal. E é assim que funciona. Antes, quando eu li, eu achava que eram nomes, né? Que eram nomes de algumas pessoas, ou talvez a pessoa que estivesse escrevendo aquele salmo. Mas são letras, ok? O salmo em si, como estrutura, como eu já falei, ele passa a ideia, ele tenta nos ensinar, o salmista ele expressa como é importante a palavra de Deus. E será que é importante a gente falar sobre isso, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a importância da palavra de Deus, né? Trazer os benefícios que a palavra de Deus tem para nossas vidas? Isso é mais do que importante, né? Nós sabemos que a palavra de Deus fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não há como nós crermos em Deus, crermos em Jesus Cristo, crermos no Espírito Santo, a não ser pela palavra de Deus. Não há como. Não há como. E aí, nós sabemos que o inimigo ele sempre trabalha para eliminar aquilo que Deus criou, ou para perverter, ou para nos afastar da presença de Deus, nos afastar de Deus. Então é óbvio que, pela sua astúcia, ele tente também mudar o entendimento da palavra de Deus. Mudar o entendimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, a serpente ela fez o que? Ela tentou perverter a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, a serpente diz assim, não é bem assim, né? Ou seja, ele tentou dar um outro entendimento, mentindo, tentou dar um outro entendimento da palavra de Deus para que Adão e Eva fossem enganados. Então hoje, nós também temos que tomar cuidado com a correta interpretação da palavra de Deus, porque se nós a interpretarmos erradamente, nós vamos crer em vão, né? É a mesma coisa quando aquelas pessoas elas tiram um texto da Bíblia, colocando fora de contexto e atribuem a Deus algo que Deus não tem. Ou atribui valores a Deus, ou promessas a Deus que Deus nunca prometeu. Então é muito importante a gente estar atento à verdadeira palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus realmente diz, né? E aí tem um termo teológico chamado de exegese. A palavra exegese significa tirar, ou seja, tirar do texto aquilo que está do texto, e o contrário disso é exegese, ou seja, colocar no texto aquilo que não está no texto, é impor no texto aquilo que o texto não está querendo dizer, né? E é muito importante a gente saber disso, por quê? Porque uma vez que a gente sabe o correto ensinamento, aquilo que verdadeiramente está na palavra, nós não somos enganados, não somos levados, igual Paulo, por todo o vento de doutrina, né? Mas nós somos ali iguais aos irmãos de Bereia,
quando alguém pregava, eles abriam a Bíblia e confirmavam, né? Paulo pregava, os irmãos de Bereia lá confirmavam se realmente o que Paulo estava pregando estava na palavra de Deus. E nós devemos ser assim, né? Nós devemos ser assim. No subtópico 2, ele diz assim: a meditação na palavra de Deus traz sabedoria e discernimento. A meditação na palavra traz sabedoria e discernimento, né? E aí nós vamos tomar como base aqui os versículos 97 a 100. O que é sabedoria? Nós já falamos sobre isso em uma das lições, né? Sabedoria, ela tem, para a gente entender aqui, eu vou fazer um paralelo entre sabedoria e inteligência. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que ela sabe muito. Agora, a pessoa sábia é uma pessoa que, além de saber muito, ela sabe tomar decisões corretas com base naquilo que ela sabe. Ela sabe pensar, né? Ela sabe fazer ali simulações. Ela sabe pensar no futuro e ver qual seria a consequência com base naquela decisão que ela irá tomar. Então, isso é ter sabedoria. Por exemplo, vou tomar tal decisão. A pessoa vai pensar sobre aquela decisão que ela vai tomar. O que essa decisão, o que essa atitude vai trazer para mim? Qual que é a consequência? Então, isso é ter sabedoria. Uma pessoa que ela é inteligente só, ela sabe muita coisa, mas isso não quer dizer que ela saiba tomar as melhores decisões. Saiba tomar as melhores decisões. E discernimento é você entender o que está acontecendo à sua volta, é saber entender as situações, é não ser uma pessoa iludida, né? Uma pessoa que ela tem discernimento, por exemplo, está acontecendo um problema na vida dela, ela sabe discernir o que verdadeiramente está por trás deste acontecimento, deste problema, né? É você saber entender, não de forma ilusória, não, mas saber de forma consciente o que está acontecendo. Isso é ter discernimento. Então o salmista, ele nos ensina aqui que a palavra, ela traz sabedoria, ou seja, nos ajuda a tomar as melhores decisões e a discernir, a entender o que acontece em nossa vida. E isso tudo pela palavra de Deus. Isso pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz isso para a nossa vida, sabedoria e discernimento. E isso não pode faltar na vida do crente, principalmente na vida do jovem, né? Há atitudes na vida do jovem que, se ele tomar, ele vai acabar com a vida dele. Atitudes que vão refletir diretamente no futuro dele. Então, o jovem necessita de sabedoria e necessita de discernimento. Amém? Agora aqui nós vamos para o tópico 2. Diz assim: a palavra ilumina o caminho do justo. 3 subtópicos. A palavra de Deus como direção para a vida. Comprometimento com os retos juízos da palavra. E guardando a palavra como legado recebido. E aqui no primeiro subtópico tem como base o versículo 105. Versículo 105, né? Vamos abrir aqui, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que é o texto áureo que nós lemos. Então vamos entender o que isso quer dizer. A palavra de Deus como direção para a vida. Quando o salmista ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é como se a gente estivesse falando assim, olha, eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada vai clarear o meu caminho. Caminho fala de estilo de vida, fala de como nós levamos a nossa vida, fala das nossas atitudes, aquilo que cremos, aquilo que fazemos, né? Aquilo que acreditamos. Caminho fala disso. Então o salmista fala assim, olha, a palavra de Deus, ela ilumina o meu caminho, ela diz aquilo que eu faço na minha vida. Ou seja, as atitudes da minha vida são iluminadas pela palavra de Deus. Elas têm como base, como fonte, a palavra de Deus. Esse salmo quer dizer isso aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o salmista ele fala assim, olha, a minha vida, o meu estilo de vida está baseado na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz para eu ser, eu sou, eu faço, eu tento fazer pelo menos, né? E nós temos como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Né? Não pode ser a instrução de alguns livros, né?
não pode ser outros teólogos que podem dirigir a nossa vida, que pode ser luz e lâmpada para nós, para o nosso caminho. Não, mas é somente a palavra de Deus. Nós podemos sim receber auxílio, né, receber conselhos de outras pessoas, mas como luz, como direção, como estilo de vida, a nossa base tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Amém? Subtópico 2, comprometimento com os retos juízos da palavra. E aqui vem aquela questão de não somente saber, mas colocar em prática. A partir do momento que a pessoa ela conhece a palavra de Deus, agora ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade. Porque ela não é mais inocente. Agora ela sabe o caminho da verdade. Então agora ela precisa se comprometer. E nos versículos de 106 a 110, o salmista ele demonstra esse comprometimento a partir do conhecimento da palavra de Deus. No versículo 106 diz assim: jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Então percebe, o comprometimento, e aqui ele está falando com Deus, né? Ele está falando diretamente com Deus. Ele fala assim: olha, Senhor, eu jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos, né? Ele demonstra aqui o quão ele... É que é meio difícil a gente falar isso para Deus. Olha, Senhor, eu jurei que eu vou cumprir a tua palavra, né? É meio pesado falar isso. Nós sabemos que aqueles que servem a Deus, eles têm o desejo de cumprir a palavra de Deus verdadeiramente, né? É difícil? É difícil. Às vezes nós erramos sem sombra de dúvida, né? Nós não conseguimos cumprir os retos juízos do Senhor, às vezes não conseguimos, né? Mas nós lutamos para tentar cumprir. Essa é uma verdade. Nós lutamos, vivemos diariamente para cumprir a palavra de Deus. Até porque a partir do momento que nós entregamos, nós fazemos a nossa confissão de fé, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós também estamos nos comprometendo com a palavra de Deus. Ser cristão é isso, é se comprometer com a palavra de Deus. Ser crente é isso, é falar assim, não, até porque as pessoas à nossa volta, aqueles que não são crentes, né? Aqueles que não são cristãos, eles sabem muito bem o que a palavra de Deus diz para a vida das pessoas, para aqueles que são crentes. Se você fizer alguma coisa errada, perto de alguma pessoa que não serve a Deus, ela vai falar para você, rapaz, tu é crente, você não pode fazer isso não, né? Só que às vezes as pessoas não sabem trazer juízo para a sua própria vida, mas para a vida das outras pessoas, elas sabem muito bem. Subtópico 3, guardando a palavra como legado recebido. Quando nós passamos a crer em Jesus, nós estamos defendendo algo que lá no passado alguém já defendeu. Nós observamos, nós falaremos isso na lição 13, sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela recebeu, né? A igreja primitiva, ela recebeu, na verdade, ela foi dirigida ali pelos apóstolos, né? Os apóstolos receberam a doutrina de Jesus Cristo, os apóstolos passaram para os demais irmãos e assim a igreja foi prosseguindo, né? Não foi algo que foi inventado em uma certa geração, não. Os apóstolos receberam de Jesus e depois passaram para as outras gerações. Então é assim, é um legado. Então quando nós temos a palavra, nós tomamos um legado sobre a nossa vida, né? Assim como o salmista fala, versículos 111 e 112, diz assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Bem? O tópico 3. A Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Subtópico 1. A Bíblia como base da trajetória da vida. Subtópico 2. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. Subtópico 3. A Bíblia como fundamento sólido. Amém? Vamos comentar aqui no subtópico 1, que fala sobre a Bíblia como a base
da trajetória de vida. Como que eu vou dirigir a minha vida? Como que eu vivo a minha vida? Tem uma música aí que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Na vida do cristão, não é assim. Não é assim, né? Nós temos uma base, nós temos uma referência. E Jesus, uma vez contando uma parábola, ele fala assim de uma pessoa que de um insensato que ele construiu a sua casa sobre areia, né? E um outro homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. É, E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, ele, ele teve um momento que ele recebeu a fúria do mar, da enchente, do vento, né? E a casa foi destruída. Só que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a onda, veio a inundação, o vento, e a sua casa se manteve, né? Aqueles que têm a sua vida embasadas na palavra de Deus são semelhantes àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, certo? O salmista ele traz para nós aqui essa ideia, traz para nós esse ensinamento. E a palavra de Deus é a base da nossa trajetória. Como que nós devemos viver? Juventude, como que nós devemos viver? As nossas atitudes, elas precisam ser tomadas em relação ao quê? Com base em quê? Fundamentadas em quê? O salmista nos ensina pela palavra de Deus. O Salmo 119 inteirinho ele fala sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, né? Fala sobre isso, sobre tomar atitudes embasadas na palavra de Deus. Esse salmo é maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós necessitamos, uma vez que nós temos o liberalismo teológico, o relativismo. O que é o liberalismo teológico? São ideias, pensamentos ou interpretações que não estão na palavra de Deus, mas que pessoas acabam tomando como se fosse a palavra de Deus. Isso é liberalismo. Não, eu tenho um entendimento sobre a palavra de Deus, não está verdadeiramente na palavra de Deus, mas eu tomo como se fosse uma regra. Isso é liberalismo. E o que é relativismo? O relativismo, ele pega assim uma ordem, vamos colocar assim, uma ordem, uma lei da palavra de Deus, e não toma como verdade isso. Toma como meia verdade, né? Não é uma verdade absoluta, mas é meia verdade, tem ali, é relativa. Por exemplo, quando nós observamos, suponhamos, a lei do Senhor, fala assim, amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? E aí venham os relativistas e falam assim, olha, amai a Deus acima de todas as coisas, mas tem alguns poréns, ou ao próximo como a ti mesmo, tem alguns poréns, né? Ama o seu próximo só se ele te amar, entendeu? Isso é relativismo, eles não tomam a verdade de Deus como absoluta, e isso tem se infiltrado na igreja, infelizmente tem se infiltrado na igreja, né? Em relação a diversas ordens claras que a Bíblia dá, né? E as pessoas tomam como se fosse relativo. Não é relativo, é exata, né? É totalmente exata. A palavra de Deus é totalmente absoluta. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, faz isso, faz aquilo, isso é absoluto. A gente não pode relativizar aquilo que a Bíblia traz como um absoluto para as nossas vidas, né? Subtópico 2. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. O que isso quer dizer? Aqui no subtópico 2. A Bíblia, ela diz para nós aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nós não temos que fazer. No mesmo instante, né? Da mesma forma que a Bíblia fala aquilo que nós devemos fazer, a Bíblia também diz para nós aquilo que nós não devemos fazer. E em relação àquilo que nós não devemos fazer, a Bíblia é um obstáculo. A Bíblia é um obstáculo, né? Lá em João 14, 26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo aquilo que vos tenho dito. Então o que acontece?
Uma vez que nós temos o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Então, no momento de tomar uma decisão lá, sempre tomo como figura, né, aquele anjinho do bem e o anjinho do mal. O anjinho do bem, ele sempre vai falar, rapaz, lembra daquele versículo lá, rapaz. Lembra que na palavra de Deus está escrito. Lembra que na palavra de Deus está falando para você não fazer isso. Né? E o anjinho do mal, ele fala assim, não, pode fazer. Né? Nessa situação assim, não se aplica ao que está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia ela é um obstáculo às escolhas erradas. E subtópico 3, a Bíblia como fundamento sólido. Ou seja, um fundamento racional. Né? Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia em si só, ela é o suficiente. Ela é o suficiente. Nós não precisamos ter uma certa religião aí que ela prega o seguinte, olha, você precisa crer na Bíblia e crer também em uma profecia, né? Em uma determinada profecia. Ou seja, a palavra por si só não é o suficiente. A palavra por si só não é o suficiente. Só que nós entendemos pela palavra de Deus que a Bíblia ela é um fundamento sólido para nós, ou seja, é o suficiente. Nela nós encontramos tudo que é necessário para vivermos. Nela nós encontramos tudo que é necessário para sermos salvos. Nela nós encontramos tudo que é necessário para tomar as nossas atitudes. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ou seja, é um fundamento sólido, ok? Se nós construirmos a nossa vida somente na palavra de Deus, é o suficiente. É o suficiente para nós. Amém? Vamos aqui agora na conclusão. Diz assim, a presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia, a palavra de Deus em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Amém? Deus abençoe sua vida.